Bom dia, companheiras. Bom dia, companheiros. Tudo bem, né? Então, primeiro eu queria agradecer aqui o convite da coordenação da CSP Conlutas aqui do Ceará, para que eu pudesse participar dessa nossa conversa e dizer da importância da discussão. Como disse já aqui o Zé, esse tema é o tema que nós escolhemos, definimos na coordenação nacional como um tema fundamental de debate político do Congresso, e há uma razão para isso, né? O Congresso nosso é um momento especial em que a representação dos sindicatos, dos movimentos, das diversas organizações que compõem a CSP Conlutas se reúnem para avaliar a conjuntura, analisar a realidade que nós vivemos, definir, né, um conjunto de orientações políticas para a nossa atividade, para que os nossos sindicatos e as nossas organizações estejam armadas politicamente para dar conta dos desafios que são colocados para a classe trabalhadora brasileira na conjuntura, na situação política que nós vivemos, mas é também um momento de debater, de discutirmos e de construirmos orientações que nos permitam fortalecer esse nosso instrumento de luta, que é a CSP Conlutas. Não é uma questão secundária. A definição da orientação política da nossa organização, ela é fundamental. Sem uma orientação política correta, não adianta eu ter uma organização grande ou pequena, porque ela acaba não servindo para nada, mas eu ter também uma organização adequada para essa luta política que nós precisamos travar na defesa dos nossos interesses, dos interesses da classe trabalhadora, das transformações que nós precisamos fazer na sociedade, também é fundamental. Eu sempre digo aos companheiros, quando a gente faz esse debate, da importância de aprender com o nosso passado. Nós construímos, a classe trabalhadora brasileira, 30 e poucos anos atrás, uma central sindical que também, né, era uma central sindical fundamental naquele momento, cumpriu um papel político extremamente progressivo na década de 80, no começo da década de 90, que era a Central Única dos Trabalhadores. Até hoje é a maior central sindical do país, mas cumpre esse triste papel que nós testemunhamos todos os dias, né, na luta da classe trabalhadora brasileira. Parte dos problemas que levaram à degeneração da CUT tem a ver com as escolhas políticas da direção da CUT, com as opções que foram feitas pela direção do PT, que era hegemônica na direção da Central Única dos Trabalhadores. Mas parte importante dessa degeneração, companheiros e companheiras, tem a ver com os problemas da estrutura de organização, dos sindicatos e da CUT. Então, esse debate para nós é muito importante. Nós estamos construindo uma alternativa de organização para a luta da classe trabalhadora brasileira, porque a organização que nós construímos anteriormente, nós perdemos. Ela foi destruída. E ela foi destruída da pior forma, né? A patronal, às vezes, através da repressão, da violência da polícia, destrói uma organização dos trabalhadores. A CUT não foi destruída assim. Ela foi destruída por dentro, a partir da sua própria direção, a partir do seu próprio funcionamento, né? Então, é obrigação nossa, na medida que nós estamos construindo uma alternativa, nós tratarmos de dotar essa alternativa de todos os mecanismos que nós pudermos assegurar para evitar que ela viva o mesmo processo de degeneração que a CUT viveu. Isso não é uma discussão formal. Eu não estou falando isso aqui só para poder falar. Nenhum de nós, né, é muito importante que todos nós tenhamos consciência disso, nenhum de nós somos predestinados. Ou seja, nenhum de nós nasceu com uma estrelinha na testa, né, que vai garantir que a gente não cometa erros, que nós não nos desviemos do rumo que nós traçamos para a nossa luta. Seja na direção da CSP Conlutas, seja na direção de cada um dos sindicatos ou dos movimentos que a gente milita. Boa parte desse povo que virou bandido, que está aí na direção da CUT hoje, foram, no passado, lutadores muito combativos. Enfrentaram a ditadura, foram presos, né? E depois virou coisa como a gente vê um Delúbio Soares da vida, ou outros dirigentes que fazem no seu dia a dia, um dia a dia da venda dos direitos, dos interesses da classe trabalhadora em benefício próprio. Essas pessoas se transformaram na vida que viveram e na atuação que tiveram no movimento. Nenhum de nós é imune a um erro desse. Portanto, nós temos que ter organizações, seja o nosso sindicato, seja o nosso movimento, seja a CSP Conlutas, que
que possa se defender dos erros que os seus dirigentes cometem. Ou, dito de uma outra forma, ajudar a que os seus dirigentes, ou seja, não se desviem do caminho que foi traçado pelos trabalhadores dessas organizações. E parte importante disso, companheiros e companheiras, é justamente a luta que nós já começamos na CSP com Lutas há cerca de 3, 4 anos atrás, com o debate da burocratização dos sindicatos. Nós temos já acumulado dessa discussão que os sindicatos em que nós atuamos hoje não são os sindicatos ideais da luta da classe trabalhadora brasileira. Se trata de uma estrutura que, em grande medida, nós herdamos. E aí, tia Lourdes? Tudo bem? Bom dia para todos. Bom dia, pastor. Se trata de uma estrutura que nós herdamos ainda daquela organização e representação sindical que foi instituída, formalizada no Brasil no começo do século passado, no governo Getúlio Vargas, e que era uma organização voltada para a colaboração de classes e não para a luta da classe trabalhadora. Nós já estudamos naquele processo do debate passado, há vários textos que, se vocês não tiverem conhecimento, é importante pedir para o Zé, para socializar depois para todo mundo. Nós tínhamos uma estrutura sindical bastante combativa no começo do século passado, que foi destruída pelo governo e foi substituída por uma outra que tinha como finalidade expressa colaborar com o empresariado e com o Estado para garantir a paz social, para disciplinar a classe trabalhadora e permitir que as empresas, que o patrão tivesse controle do processo de produção, pudesse estabelecer com uma previsibilidade boa a lucratividade que ele ia ter a partir da exploração da classe trabalhadora, da mão de obra. É para isso que foi construída uma estrutura sindical que essencialmente é a mesma que nós temos hoje. Quais eram as características fundamentais daquela estrutura? Era uma estrutura sindical que separava a direção do sindicato e o próprio sindicato dos trabalhadores que estavam no local de trabalho. E que concentrava um volume de poderes, de decisão, nas mãos da direção do sindicato, de forma completamente autônoma em relação aos trabalhadores, que era muito grande. Mas por que essa estrutura dessa forma separa o dirigente da sua base, concentra poder na mão dele, para que ele possa decidir as coisas à revelia da sua base? Porque essa estrutura é a estrutura adequada para que o dirigente, em nome dos trabalhadores, possa praticar essa conciliação de classe com os empresários, com o Estado. E ao invés de defender os interesses dos trabalhadores, na verdade, ajude os empresários a controlar os trabalhadores em função dos interesses do empresariado, do patrão. Para isso é que foi construída essa estrutura. Por isso essa coisa esquisita. O sindicato ele não tem a sua estrutura enraizada no local de trabalho. Pelo contrário, o dirigente ele é eleito e a partir daí ele passa a ser uma coisa diferente do resto dos trabalhadores da categoria. Ele faz uma reunião com o empresário, discute as coisas, encaminha as coisas. Ele faz uma reunião com o superintendente de relações de trabalho da Delegacia do Trabalho do Ministério. Ele encaminha as coisas lá para o judiciário. Ele passa a ter um poder que os outros trabalhadores não têm. E esse poder ele exerce não por delegação dos trabalhadores de base. Ele exerce porque quando ele foi eleito e ele foi empossado, a legislação, a lei do Estado, garante esse poder ao dirigente. Então ele não precisa mais consultar o trabalhador todo dia para decidir se faz ou se não faz as coisas. Ele tem poder para fazer. Isso foi feito assim de caso pensado. Isso não é um acidente. Não é uma coincidência. Por que foi feito assim de caso pensado? Para que o dirigente possa, na relação com o empresário e com o Estado, defender os interesses que não sejam dos trabalhadores, ele precisa estar livre do controle dos trabalhadores. Senão ele não consegue fazer isso. Se para tudo que ele for fazer, ele depender daquilo que a base decida, ele não vai conseguir agir como dirigente do sindicato, defendendo os interesses que não sejam dos trabalhadores. Então essa estrutura, companheiros e companheiras, de representação e de organização sindical, ela foi implantada no país assim, dessa forma, porque o objetivo não era essa estrutura servir para organizar a luta dos trabalhadores, representar e defender os seus interesses. Ela tinha como objetivo ajudar o governo, ajudar o Estado a promover a conciliação de classes e a preservar, a priorizar os interesses do empresariado e não dos trabalhadores. Qual é o problema, companheiros e companheiras? É que essa estrutura ela não se modificou desde então, essencialmente. Nós tivemos vários vai e vens na história desde então, a década de 30 do século passado até agora,
momentos de maior mobilização, de menor mobilização. Nos momentos de maior mobilização, os trabalhadores acabam assumindo um pouco, pelo menos parcialmente, o controle das suas entidades, utilizam as entidades para a luta. No momento de menos mobilização, os dirigentes têm mais autonomia ainda, né? E houve um questionamento importante a essa estrutura que foi feita em larga escala no final da década de 70, começo da década de 80, quando os trabalhadores se levantaram, primeiro para lutar em defesa de melhores salários, de melhores condições de trabalho, uma luta que depois se politizou, se transformou numa luta contra a ditadura militar também, que ainda governava o país naquele momento. E naquele momento, naquele processo amplo de mobilizações que nós vivemos no Brasil, houve um questionamento forte a essa estrutura de organização e representação sindical. Porque o trabalhador, quando buscou o caminho da luta, para tentar melhorar o seu salário, para enfrentar a repressão da ditadura, muitas vezes ele teve que se enfrentar também com o sindicato. Dali surgiu o chamado novo sindicalismo, dali surgiu a CUT, e como base constitutiva desse novo sindicalismo da CUT, a ideia de que nós tínhamos que transformar a estrutura sindical. Porque aquela estrutura sindical não era adequada, não servia para a luta dos trabalhadores. Pelo contrário, ela era uma estrutura montada para ajudar o patrão a controlar o movimento dos trabalhadores. Essa ideia surgiu com força no final da década de 70, começo da década de 80. A CUT se constrói com uma estrutura muito mais democrática do que a ampla maioria dos sindicatos que nós tínhamos na base daquele momento. Só que essa luta ela não prosseguiu, né? Houve algumas mudanças no funcionamento dos sindicatos naquele momento, impostas pela mobilização dos próprios trabalhadores. Passou a ter mais assembleias, antigamente nem assembleia tinha direito nos sindicatos, não é? As eleições para os sindicatos, pelo menos para uma parte deles, passaram a ser um pouco mais democráticas, mas na essência, né, esse movimento, essa transformação parou no meio e depois retrocedeu, acompanhando o próprio processo de degeneração da CUT. A CUT cumpriu um papel progressivo no primeiro momento, atuando sobre os sindicatos para mudar a sua estrutura, para assegurar um controle maior da base sobre a entidade, sobre os seus dirigentes, e depois retrocedeu. Na medida que a CUT foi assumindo uma ideia e uma proposta também de colaboração de classes, isso começou a se consolidar na central final da década de 80 e particularmente a partir da década de 90, aquela estrutura dos sindicatos que o Getúlio Vargas havia montado passou a ser muito boa para a CUT. Por quê? Porque era uma estrutura voltada adequada para uma política de colaboração de classes. Então tudo aquilo que começou a ocorrer no começo da década de 80, de democratização dos sindicatos, retrocedeu de novo. E isso atinge, companheiros e companheiras, todo mundo. Não atinge só a pelegada da CUT ou a pelegada da Força Sindical, atinge também os nossos sindicatos. Porque é uma estrutura montada para separar o dirigente da base e transformar o dirigente, muitas vezes um ativista combativo, que surge da luta dos trabalhadores, transformar esse ativista num burocrata a serviço da colaboração com o patrão. Para isso essa estrutura serve, para isso ela foi pensada. E funciona, moçada. Se há alguma coisa que o Getúlio Vargas fez com competência, foi isso. É uma estrutura que está aí, já está quase fazendo 100 anos, há 80 anos, e olha o estrago que ela fez no movimento sindical brasileiro. Se nós tomarmos hoje, tomando só esse período mais recente da história do Brasil, final da década de 70 para cá, todo aquele processo de mobilizações que nós, pelo menos nós, o Zé Batista, que é mais velho que eu, o pessoal que é mais velho aí, assistiu, nem todos aqui, né, Tiago, assistiram aquele processo, mas quem pôde acompanhar ou quem estudou o processo de lutas que houve naquele momento foi uma coisa muito poderosa. A classe operária, a classe trabalhadora brasileira era muito numerosa, muito poderosa, muito concentrada em grandes centros urbanos e protagonizou um processo de mobilização imensa no país, que não teve só um viés econômico de reivindicação de melhores salários, adotou, adquiriu no curso dos acontecimentos um viés mais político, de enfrentamento com a ditadura militar. Todo aquele processo esteve na base do movimento social, das lutas políticas no nosso país que deram fim à ditadura militar em 84. Foi um processo muito poderoso, né? Esse processo, ele gerou uma transformação, mudanças políticas no movimento sindical que também foram muito grandes. Foi aquele processo que permitiu que a direção da ampla maioria dos sindicatos mais importantes do país, né, fosse mudada. Se derrubou a pelegada através da eleição de chapas compostas por ativistas combativos que começaram a mudar a cara política do sindicalismo brasileiro.
a construção da própria CUT como a maior central sindical do Brasil, uma das maiores centrais sindicais do mundo, foi fruto da força daquele processo social que ocorreu no país naquele momento, né? Isso implicou, companheiros e companheiras, na eleição de milhares de ativistas de primeira linha, gente combativa, para a eleição dos sindicatos mais importantes do país. Pois essa geração quase toda, companheiros, foi dizimada. Não dizimada fisicamente, se transformaram em pelegos.